Ficou alguma coisa pra vocês entregar por agora, gente? Alguma coisa faltando? Já acabamos tudo já. De lubrificação, nada. Top. Só falta o trabalho e a prova, né? É. Vai ter mais uma prova? Acho que sim. E o negócio tava aqui agora, eu fechei. Mas acho que tenho sim uma prova. Foram só duas até agora, não? Porque foi uma de 27, 25 e a outra de 27, né? Não. Foi duas de 25, eu acho. Eu dei uma de 25 só. Ah, então é isso mesmo. Hoje é dia 8, né? Isso. Análise lubrificante. Carlos. Gabriel. FGHI. Gabriel. Jéssica. E Murilo. Pronto. Vamos lá, gente. Falando. Oi. Põe o Murilo Silva, tem 2 Murilos. Ah, são dois Murilos? Tem 2 Murilos. É isso. Deixa eu jogar aqui de novo, então. Fechei. Mas isso é só pro controle do pedagógico também. Só para ver quem tá vindo e quem não tá vindo nas aulas. Vamos lá, gente. Começando aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a análise de lubrificante. Certo? A bibliografia continua sendo o carreteiro e tem alguns outros sites que a gente colocou aqui para facilitar alguma tabela, alguma coisa que não tinha no carreteiro, a gente pegou da norma. O que eu fiz aqui? Está para conectar? Não, cancela. Então, por que vocês acham que é importante a gente fazer uma análise de lubrificante? Deixa eu tirar minha câmera aqui, tá? Para não aparecer minha câmera. Pronto. Gabriel? Estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, tá. Então, a gente tem que fazer análise de lubrificante para ver se esse lubrificante ele ainda está desempenhando a função para que ele foi designado. Geralmente, a gente tem contato com o óleo lubrificante só na parte automotiva, carro, essas coisas, e lá a gente faz a troca de forma preventiva, de tempos em tempos. Se eu não me engano, é de 4.000 até 6.000 quilômetros. A gente vai e troca o óleo de distância em distância, né? É um trabalho mais preventivo. E muitas vezes o óleo vai estar limpo nessa distância, mas algumas horas ele vai poder estar um pouquinho sujo e tal. Mas a gente, independente de se está bom ou se não está, a gente vai e troca. Por quê? Porque lá, como é uma quantidade pouca de óleo, tipo, 2 garrafinhas no máximo. Deixa eu mandar os cachorros calar a boca aqui. Desculpa, gente, os cachorros são doidos aqui. Como eu estava falando, no caso que a gente mais convive, que é o caso do óleo automotivo, ele vai ser trocado de tempos em tempos, de distância em distâncias, no caso, e isso é feito de toda forma, a gente não faz uma análise. Só que quando a gente passa a pensar, por exemplo, que a gente tem, sei lá, uma tropa de caminhão, uma frota de caminhão, de ônibus, ou alguma coisa do tipo, a gente já começa a trabalhar com motores que têm dimensão maior, com equipamentos que têm dimensões maiores também, como uma série de redutores e entre outras coisas, que não é só mais a gente pensar, eu vou trabalhar tantas 1.000 horas, vou lá e vou trocar esse óleo. Muitas vezes esse óleo, essa quantidade de óleo que a gente vai trocar, quando a gente olha para o geral, ele é um custo muito expressivo. Então, muitas vezes a gente vai fazer a análise do lubrificante
para não precisar substituir. Então, e isso vai significar um custo efetivo. Por exemplo, tipo, cada vez que eu troco o óleo da minha planta, eu vou gastar, sei lá, R$ 30.000 de equipamento de óleo. Para fazer uma análise de lubrificante, muitas vezes é uma coisa visual com o equipamento que eu já tenho, ou até, tipo, fazer um ensaio muito mais barato, que vai ser, tipo, muito menos de R$ 30.000. Então, compensa mais você ganhar 2 meses de utilização desse fluido lubrificante do que você trocar ele de uma forma preventiva, sem fazer uma análise prévia. E ele vai servir para... No caso, quando você vai fazer a coleta desse lubrificante, você precisa fazer com que essa amostra ela seja significativa, ela represente de forma geral como esse fluido está funcionando ali. Então, é muito normal que quando a gente vai tirar o lubrificante, a gente não pode coletar o lubrificante, a gente tem que pegar da forma mais próxima do que ele seria em trabalho. Então, a gente tem que ficar, tipo assim, no máximo 2 horas após a máquina separada, você tem que ir lá e tirar esse lubrificante. Eu não posso colher esse lubrificante, sei lá, 24 horas depois de ter parado a planta. Então, um dos principais cuidados, claro que para cada norma você vai ter um tipo de regra de como pegar esse lubrificante e tal, mas no geral você tem que garantir que esse lubrificante seja muito parecido, as propriedades dele sejam muito parecidas com o que eles apresentam em trabalho. Aí, quando você faz esse levantamento também, você precisa saber qual tipo de lubrificante esse equipamento está utilizando, porque você vai fazer coleta, tipo assim, você vai fazer uma análise posterior, e você precisa saber quais que são as características, por exemplo, tipo, quanto tempo ele foi aplicado na máquina. Às vezes você está falando de um lubrificante que só por estar naquela condição de tempo, de sol, de temperatura, ele já vai poder ter uma propriedade diferente. Você tem que saber checar isso pelo tempo pelo qual o lubrificante foi aplicado. Qual peça e qual tipo de equipamento que esse lubrificante está sendo aplicado também, entre outras coisas. Alguma dúvida aqui? Ficou muito embolado? De boa. De boa? Outra coisa aqui que é importante para a gente prestar atenção é que essa análise de lubrificante, se você quiser utilizar ela como um indicativo para ver se o óleo pode ou não ser utilizado, você tem que fazer ele sempre. Ela precisa ser repetida várias vezes para você ver quando que esse negócio vai... Quando você vai fazer a troca de óleo. Então, geralmente, você vai ter um monte de amostra guardada com um óleo em relação ao tempo. Então, quando você começa a fazer essa análise estatística, você consegue, tipo, sem precisar fazer muitas análises de lubrificante, você consegue saber quando você precisa ou não trocar o seu óleo, ou quando você precisa ou não fazer essa análise. Um exemplo bobo aqui, Você tem um redutor, e esse redutor você precisa trocar óleo. Você descobriu que você troca óleo dele de 2 em 2 anos. Claro que isso é uma escala absurda, tá, gente? É muito tempo. Inicialmente, você achava que esse óleo ia durar, tipo, 6 meses. Então, você fez o primeiro ensaio com 4 meses, por exemplo. Aí você foi fazendo ensaios de 2 em 2 meses. E você conseguiu ver que esse lubrificante ele resiste bem naquele processo, naquele equipamento específico, por 2 anos. Você foi colhendo de 2 em 2 meses e tal, e com 2 anos você viu, esse óleo já está bastante sujo, já tem bastante contaminante, ou tem bastante água, ou a viscosidade mudou muito, tipo, eu não tenho mais características suficientes para ter o processo de lubrificação com esse óleo. Aí você vai, faz a remoção de todo o óleo, faz a limpeza do equipamento e aplica o óleo novo. Da próxima vez que você for fazer essa mudança, você já pode mudar, próxima vez que você for fazer essas análises, você já pode fazer ela com espaço maior. Então, às vezes, tipo assim, como eu já sei que ele dura 2 anos, eu vou continuar fazendo o primeiro a 4 meses, mas agora eu vou fazer uma análise de lubrificante de 3 em 3 meses. Eu vou fazer, tipo, de 4 em 4 meses, porque eu já sei que nesse meio período, assim, tipo, depois que você fez esse processo umas 3 vezes, vamos colocar assim, você já sabe que no meio desse período vai ser muito difícil o lubrificante trocar de propriedade. Então você usa a sua experiência
como uma estatística para diminuir seus custos de análise de lubrificante. Por exemplo, então, a análise de lubrificante já é uma coisa para reduzir custo e você faz ela com menos frequência, porque você já conhece seu equipamento, então você usa a sua estatística para diminuir o seu custo mais ainda. Deu para entender o que eu quis dizer, mais ou menos? Eu sim, eu sim. Beleza. E uma das coisas que eu posso querer fazer, ver nessa análise de lubrificante é as minhas propriedades físico-químicas. Por exemplo, eu posso usar essa análise de lubrificante para ver se a minha viscosidade teve alguma mudança, vamos colocar assim. Se ela está maior ou menor, e tipo, quantos por cento ela está maior e quantos por cento ela está menor. E isso vai ser utilizado para tomar decisões. Por exemplo, se a minha viscosidade diminuiu, por exemplo, isso pode acontecer por uma série de fatores, como mistura com combustível, reposição de... Tipo, alguém foi lá e repôs o óleo com óleo menos viscoso, tipo assim, diminuiu o nível, vou lá e vou colocar outro óleo. Aí utilizou um óleo menos viscoso e isso fez com que esse óleo reduzisse de viscosidade, adição incorreta de aditivos, e também pode acontecer desse óleo aumentar a viscosidade. Geralmente, quando você tem um aumento de viscosidade, acontece pela presença de água, algum composto insolúvel que tá surgindo ali, no caso do meu processo, alguma oxidação ou a reposição de óleo mais viscoso. Uma coisa interessante também que pode acontecer é a criação de borra ou aumento da viscosidade por causa de incompatibilidade de óleo. Tipo assim, eu estava trabalhando com óleo mineral aditivado, alguém foi lá e adicionou um óleo sintético, por exemplo, sem pensar muito bem na composição desse óleo. Aí acontece de, tipo assim, o óleo tinha praticamente a mesma viscosidade e por causa de reação química, ele vira, tipo, um monte de borra, assim. Eu tinha até um vídeo, muito tempo atrás, que mostrava isso, quando você misturava o óleo sintético com óleo mineral, óleos bem semelhantes, que trocava totalmente de propriedade, assim. Outra coisa importante, que pode ser feita até visualmente, é a presença de água. Como a gente falou antes aqui, a presença de água vai fazer com que a viscosidade do fluido aumente. Em consequência, você vai ter o problema da lubrificação não ser feita da forma correta. A água... Peraí que tá passando o carro de propaganda aqui. Vocês estão ouvindo? Dá pra te ouvir de boa. Dá pra ouvir mesmo com a propaganda? Tá. Beleza, então. A água é um dos principais componentes, principais contaminantes que a gente tem nos sistemas da forma geral. Para sistemas de hidráulico... Peraí. Gente. Tá dando certo. Cachorro não gosta do negócio, ele late. Agora vamos continuar. Acho que os cachorros pararam de latir por causa da propaganda. De forma geral, mesmo quando você está falando de resfriamento de usinagem, a água ela vai ser indesejável. Então, tipo assim, você tem água no sistema hidráulico, tem água no redutor. Sempre você vai ter uma emulsão que você vai precisar adicionar um demulsificante ou vai, tipo, ferrar seu sistema mesmo, tipo, vai ter alguma coisa que vai carregar esse trem para lá, mas tem uma quantidade máxima de água com que você pode trabalhar no seu sistema. Então, uma das coisas que você pode querer identificar é a presença de água através de análise de lubrificante. Você consegue fazer essa separação, mas, tipo, para você separar, você precisa identificar através de análise, né? Você pode querer tirar essa água do sistema, por causa do aumento da viscosidade,
Outra, porque pode formar mofo, bactéria e outras coisas que pode ajudar na corrosão do seu sistema. Duas coisas também que vocês podem querer identificar através de uma análise com uma finalidade de ver as propriedades físico-químicas é a presença de o aumento ou a redução da alcalinidade ou da acidez do seu sistema. Porque o seu sistema ele pode ter a característica de aumentar a acidez do seu óleo, no caso que vai possibilitar a formação de produtos corrosivos, entre outras coisas, e também pode acontecer de você querer diminuir a acidez. Então você precisa, dependendo do seu sistema, você vai querer saber se você tem um aumento ou uma redução dessa alcalinidade, e a mesma coisa vai ser da parte ácida. Então você pode usar a análise físico-química para identificar se você está com um sistema mais alcalino ou menos alcalino, certo? Aqui a gente até colocou o exemplo do motor de combustão a diesel, que ele vai fazer com que o produto de combustão é um produto ácido e pode fazer com que esse motor seja oxidado de uma forma mais fácil. Então você precisa garantir, às vezes até por causa de aditivos, que esse óleo se mantenha sempre mais alcalino, para você neutralizar a formação desses compostos ácidos. Só para vocês terem uma ideia aqui, a presença de água, por exemplo, a gente tem sempre que manter ela dentro de um limite, tipo, sempre abaixo de 150, e a partir de 150 partículas partícula por milhão. Acho que é isso mesmo. ppm é isso, né, gente? Vocês que são da química aí. Parte por milhão. Parte por milhão, é isso mesmo. Você sempre tem que manter a água abaixo de 150. E quando você chega a 150, você já começa a ter uma indicação do que pode ser o problema que está acontecendo no seu sistema. Então, tipo assim, eu estou com 300. Isso pode ser problema no caso de vedação, pode estar entrando algum ar com contato com um ar mais úmido ali dentro. Pode ter algum contaminante e uma tendência... aí você tem que... Quando você começa a ter a presença de água dentro desses limites, você tem que saber o quê? Eu vou ter que fazer esse ensaio de mais e mais tempo, em tempos menores, vamos colocar assim, para ver se esse negócio vai aumentar ou vai diminuir. Mas eu preciso acompanhar o meu sistema. Quando eu chego no limite de 800 partes por milhão aqui, eu preciso parar imediatamente o meu sistema e fazer essa eliminação, vamos falar assim, essa remoção dessa água. Vocês já fizeram essa parte no laboratório? Eu sei que Gabriel e Jéssica já fizeram manutenção no técnico, até na engenharia. Vocês já chegaram a precisar remover expurgar a água do sistema? Cara, não lembro de ter feito isso, não. Eu lembro. Nem eu. Eu sei que tem como fazer a purga no compressor pneumático, né? Mas isso. Equipamento, além desse, não lembro, não. É muito simples. Se o seu óleo for... Claro que quando você for definir o seu óleo na lubrificação, você vai utilizar... Se você sabe que seu sistema ele tem a tendência a ter o contato com água, você usa um óleo aditivado de um demulsificante. Esse óleo ele geralmente é carreado para o reservatório, a emulsão ela é desfeita e a água vai se depositar na parte mais de baixo do seu sistema, junto com um monte de impureza. Aí você vai, remove essa água, você deixa o seu sistema acalmar, no caso, né, seu fluido ficar sem agitação, e você remove a água na parte de baixo do reservatório, faz a análise e completa com óleo novo. Se você identificar que isso pode ser feito, né? Quando você tem a modificação de outras propriedades, às vezes só eliminar a água não é o suficiente. Aí você precisa remover todo o lubrificante e trocar. Mas você pode, quando vocês estão responsáveis pela planta, vocês podem optar, muitas vezes, por retirar a água do seu sistema. Tipo, vou reduzir a água aqui, tirar, sei lá, 3 litros da
da água aqui desse sistema e vou adicionar um lubrificante novo e vou acompanhar se esse lubrificante completo, assim, como podemos dizer, esse velho com adição de um pouco novo, se ele vai ficar abaixo de 150. Aí vocês podem utilizar por mais um tempo e ir acompanhando esse sistema indefinidamente, quer dizer. Entenderam? Entendeu? Beleza? Outra coisa também que a gente tem que ficar alerta é sobre a mudança da viscosidade do sistema. Quando vocês compram um equipamento, no caso, vocês vão fazer a aplicação desse equipamento, geralmente eles têm o nível de viscosidade com que você pode trabalhar. Mas, de forma geral, quando essa viscosidade está para mais ou para menos de 10%, você precisa fazer essa análise físico-química com mais frequência, no caso, porque você liga como se fosse um alerta, e quando ela chega a 20%, você precisa ver se você vai fazer alguma coisa para mudar essa viscosidade ou se você vai trocar o óleo todo. E a mesma coisa, a gente tem um índice de indicação, assim, quando a gente tem a redução da acidez em até 2 pontos. Todo mundo lembra como o pH funciona, né? De 0 a 14. Lembra ou não lembra, gente? O pH da água, você fala? Não, pH de tudo. Isso, 0 a 14. Sim. 0 a 14. Então, se você mede lá o número de acidez e abaixou até 2, você tem a consciência que está acontecendo alguma coisa ali que está aumentando a sua acidez. E se aumentar 2, tipo assim, você tinha que ter um número de acidez e ele ficou mais alcalino, você tem a certeza que está acontecendo alguma oxidação naquele sistema. A mesma coisa pode acontecer com a parte de basicidade, no caso, a parte básica. Se esse negócio está ficando mais alcalino ou mais ácido do que ele deveria ficar, você precisa ter essa consciência de que ou você vai ter que aditivar esse óleo, fazer alguma manipulação química nele para aumentar essa alcalinidade, ou você vai ter que trocar ele totalmente, certo? Claro que isso tudo vai vir ou do fabricante, ou você vai conhecer o seu equipamento para definir se você deve ou não fazer esse tipo de coisa. Deu para entender mais ou menos aqui essa parte da análise físico-química, para a gente ver propriedade do óleo, assim, propriedade físico-química mesmo do óleo? De boa. De boa? Agora a gente vai entrar na parte mais de análise de lubrificante mesmo. Quando a gente tem a contagem para saber como que está o funcionamento desse sistema. A gente tem a contagem de partículas, que é feita através de microscópio e de amostra mesmo. Você pega uma amostra, coloca lá e conta as partículas, e ela é feita através da norma ISO 4406. Basicamente, eles vão contar 3 tipos de partícula. Partículas que são maiores do que 4 micrômetros, partículas que são acima de 6 micrômetros e partículas que são acima de 14 micrômetros. E você vai ter uma tabela como essa daqui, onde você vai ter limites de partículas. Então, tipo assim, eu vou contar as partículas. Se esse número de partículas, por exemplo, das partículas de menos de 4 micrômetros, tiver entre 1.3 e 2.5, eu sei que ela vai estar no nível 8. Se ela tiver entre 40 mil partículas por ml e 80 mil partículas, eu vou saber que ela vai estar no nível 23. Entenderam? Entendi, só interpretar a tabela aí. Isso. E, tipo, o código é todo igual, tá? Tipo assim, o de 6 vai ser de um jeito aqui, tipo, você vai contar as partículas que tem mais de 6 micrômetros, você vai contar as partículas que tem mais de 14 micrômetros, e ela vai ser organizada dessa forma aqui, ó. Primeiro, você vai colocar o código da partícula de mais do que 4 micrômetros, o código da partícula de mais de 6 micrômetros e o código da partícula de mais de 14 micrômetros. Sempre nessa ordem. E aqui, os números vão estar aqui, no caso você vai contar, vai ver em qual
em qual código você vai estar encaixando e vai vir olhar. Por exemplo, se eu estou trabalhando, por exemplo, num óleo que só vai trabalhar dentro de bomba de palheta e pistão, eu tenho que garantir que esse código ele vai ficar entre 18, 16 e 13, ou seja, 18 para partículas de mais de 4, 16 de partículas de mais de 6 e 13 de partículas de mais de 14. Eu não posso trabalhar com taxas maiores do que essas, com quantidades maiores do que essa. Deu para entender? Murilo, entendeu? Essas partículas aí são... Quer dizer, esses microns aí são o tamanho das partículas, né? Isso. Beleza, entendi. Aí você sempre vai garantir você vai ter que dar uma olhada, né? Você vai ter a escala lá do seu microscópio e vai ver, essa partícula aqui está com 5. Se está com 5, eu estou na primeira escala ainda. Se está com 20, eu estou na terceira escala. Essas coisas assim. Entendeu? Aham. Beleza, então. Vocês verem como é relativamente tranquilo, vamos colocar assim, o óleo novo, que nunca foi utilizado, ele vai ter entre 5.000 e 10.000 partículas com mais de 4 microns por ml. Entendeu? Então, se vocês precisarem de um óleo, por exemplo, o meu óleo vai ser utilizado numa válvula, numa servoválvula, por exemplo. Eu tenho que pegar esse óleo novo e fazer a filtragem dele para que ele entre na escala de ser utilizado na servoválvula. Entendeu? Então, não quer dizer que só porque o óleo é novo, que ele não vai ter nenhum tipo de impureza. Muitas vezes você precisa pegar o óleo novo e fazer esse tipo de filtragem. Outra coisa que pode ser importante também é fazer uma espectrometria, para ver se eu estou tendo. Espectrometria vai ser você pegar a plasma e identificar qual tipo de metal você está tendo nas impurezas do seu material. Você vai estar analisando as impurezas. E você pode ter. Você consegue pegar partícula com menos de 8 microns e vocês ainda conseguem saber qual é o tipo daquela partícula, se é um ferro, cromo, níquel, ou alguma coisa do tipo. E como você sabe a natureza da partícula, você pode saber se ele é proveniente de desgaste, contaminação, ou de algum aditivo que está reagindo entre si e fazendo com que existam essas impurezas presentes ali no seu sistema. No caso, obviamente, como você se você quer saber se tem desgaste ou contaminação, você precisa saber o histórico desse óleo. Porque não adianta você pegar uma vez só e falar, esse óleo está com cromo, é através de desgaste. Foi obtido através de desgaste. Você não tem como saber, porque esse cromo pode ter vindo do fabricante. Então é importante você saber o histórico desse óleo para você saber se essa partícula de contaminante que está aparecendo ali, se ela está aparecendo no meu sistema, se está sendo no meu processo, ou se ele veio de outra origem. Então, para que essa espectrometria tenha um sentido, você precisa ter um histórico de análise, vamos colocar assim. Quase acabando, hein, gente? Essa aula é bem rápida. Outra forma que vocês têm de saber também é através de infravermelho. E dá para você saber se tem a presença de fuligem, sulfatos, oxidação, ou outro tipo de contaminante, como água, por exemplo. A ferrografia analítica, ela é bem interessante de fazer, que você consegue como se fosse uma micrografia, onde você consegue ver essas partículas e ver qual é a origem, porque você, analisando a partícula, você vê, por exemplo, aqui a gente tem a partícula de esfoliação, aqui a de arrastamento. No caso, arrastamento é como se fosse um abrasão a 3 corpos, que você pega e tem uma partícula sendo abrasivada, é feia essa palavra, né? Sendo desgastada por duas ou outra partícula. Então, vai acontecer
de arrastar. Você consegue ver pela forma do seu contaminante. Quando tem ferrugem, que vai ter a cor específica, quando tem a quantidade de bronze, alumínio, entre outras coisas. Até fibra de plano. Ó. Fibra de plano geralmente é erro humano na parte de aplicação. Claro que para você fazer essa análise, você tem uma quantidade de custo maior, porque é uma análise que precisa de uma pessoa experiente para saber analisar isso. Por exemplo, eu não sou da... Eu já trabalhei com metalografia, muito tempo, assim, muito tempo. Durante a graduação. Mas eu não conseguiria, de cara, olhar essa análise aqui no microscópio e falar, isso aqui é bronze. Então, esse tipo de análise, ela precisa ser feita por uma pessoa que tem experiência em fazer isso aqui e demanda tempo, porque muitas vezes você precisa fazer uma análise posterior, como a espectrometria, entre outras coisas, para saber qual é a natureza desse problema. Então, é uma coisa importante porque você conhece o seu sistema, mas é uma análise que pode demandar um custo e um tempo excessivo, porque você precisa fazer um monte de procedimentos na parte de preparação dessa amostra. Aí, pela análise ferrográfica, você consegue fazer uma estimativa do tipo de partícula que você está gerando ali, qual é o formato da sua partícula e quais são os problemas que está tendo no seu sistema. Então, aqui, por exemplo, você consegue ver se teve abrasão, se teve esfoliação, quantos por cento dessa amostra tinha a presença, quantos por cento dessas partículas teve a ocorrência de abrasão, quando isso aconteceu, um monte de coisa. Então, uma análise bem criteriosa que precisa ser feita por pessoas que têm uma experiência boa de fazer e ela tem que ser feita de uma forma certa para você conseguir ver estatisticamente como que o seu sistema está funcionando. Tem outros tipos de amostra também, no caso, outros tipos de análise onde você quer ver se o seu índice de viscosidade está mudando com o tempo. Você pode querer saber uma ferrografia quantitativa, no caso, é tipo como se fosse essa, mas você quer saber quantas partículas você tem de cada tipo de problema, vamos colocar assim. Se o seu ponto de Foucault está aumentando ou diminuindo, tanto pode ser para vaso aberto, para vaso fechado. Claro que para vaso fechado você precisa garantir que esse ponto de Foucault seja maior, no caso, porque você pode ter a ocorrência de explosão. Você pode fazer corrosão em lâmina de cobre. Vocês viram isso em materiais? Esse ensaio de corrosão em lâmina de cobre? Eu não vi, não. Cara, esse ensaio é muito legal. Você quer... Tipo assim, o que acontece? Você viu, Murilo? Eu também não. Você não viu, não? Basicamente, o que acontece é o seguinte, você coloca no ambiente que você quer testar a sua oxidação, o seu ambiente, no caso, você coloca as lâminas de cobre lá. No caso, quando você quer testar o lubrificante, você vai colocar a lâmina de cobre coberta por esse lubrificante, você coloca no meio ambiente, assim, tipo, no seu ambiente, e você vai testando de tempo em tempo como que está a oxidação nessas lâminas, para ver se o seu ambiente está favorecendo ou não a formação de oxidação. Entendeu? Tipo, a formação de componente de oxidação. Outra coisa importante também, que é uma análise relativamente fácil de fazer, é se a sua densidade está mudando. Que é só você pegar o óleo num volume conhecido e fazer o peso numa balança de precisão ou qualquer outra coisa. Porque, tipo assim, por exemplo, se você tem a presença de água nesse lubrificante ou de outras partículas, você vai ter uma mudança da densidade. E você pode usar isso para embasar quando você vai fazer ou não a mudança do seu óleo. A substituição, no caso, do seu óleo. Era isso, gente. Viu? Foi rápido hoje. Tem alguma dúvida? No momento, não. Fala, Felipe. Eu falei que tá tranquilo. Tá tranquilo? Gabriel, Murilo? Show. Show? Claro que essa aula foi bem corrida, 35 minutos, é bastante informação.
Dá uma lida depois, eu vou deixar aquele fórum lá embaixo. Aí vocês dão uma olhada para ver se surgiu alguma dúvida, coloca lá, qualquer coisa eu respondo. Tranquilo? Você tem algum Tranquilo. vídeo dessas análises? Oi? Você tem algum vídeo dessas análises? Deixa eu ver aqui, cara. Eu não sei se eu tenho um monte de análise, mas eu não sei se eu tenho elas voltadas. Vídeo de lubrificação. Eu tenho aqui um vídeo. Deixa eu jogar pra cá. Não, joguei errado, joguei a conversa. Ó. Tendo pontos do Fugô. Tá passando aí pra vocês o áudio? O áudio não. Não. Você tem que compartilhar uma aba. Pera aí. E colocar. E marcar caixinha com áudio. Não tá com barulho, não. Nem eu tô ouvindo. Viu? Entenderam? Pega fogo só por causa da temperatura. Isso. No caso ali, o óleo, quando você vai aumentando a temperatura, você vai vendo que o ponto de Fugô aumenta também. Sacou? Só que o que acontece? Isso é um ensaio para definir o ponto de fulgor do óleo. Esse ensaio específico que eu estava falando aqui é você pegar o seu óleo e verificar se o ponto de fulgor dele reduziu. Entende? Entende ou não entende, gente? Entendi, mas ali não é muito preciso não, né? Aquele ensaio... Porque você sabe a temperatura da água que você coloca. Não é? Você deixa tipo um tempo tá. até o... Porque quando você deixa entrar em estado permanente, você já sabe a temperatura que seu óleo tá, porque ele vai estar com temperatura parecida com da água. Entendeu? Entendi agora. Mas o ensaio que a gente vai fazer aqui, ele é diferente. Tipo assim, quando você compra o seu óleo, você já sabe o ponto de fulgor dele. Certo? E você sabe onde ele vai ser utilizado. Aí, a ideia de fazer uma análise de lubrificante desse óleo que está em uso é o seguinte: você vai ver se esse ponto de fulgor dele modificou. Porque se você tem a presença, por exemplo, de água, de combustível, ou de outra coisa, tipo de outra impureza, com esse lubrificante, esse ponto de fulgor ele vai diminuir. Você não pode deixar com que esse ponto de fulgor chegue perto da sua temperatura de trabalho, porque pode acontecer de explodir ou de pegar fogo no seu óleo. Entendeu? Geral, não entendeu? Entendi. Então, a ideia é o seguinte, tipo assim, eu trabalho com um sistema que vai ser aquecido a água. Então, eu sei que como está aquecido a água, a pressão atmosférica, por exemplo. Então, eu sei que esse processo, ele sempre vai estar no máximo a 100 graus Celsius, porque é a temperatura máxima que eu consigo chegar com a água em estado líquido, né? Na pressão atmosférica. Então eu preciso garantir com que esse óleo nunca vai pegar fogo a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então eu preciso de tempo em tempo testar e eu preciso, tipo assim, eu não vou poder deixar ele nunca
chegar num ponto de fulgor de 140 por segurança. Então eu vou ali testando sempre para ver se ele começou a pegar fogo a 140 graus, porque se ele pegou, eu vou precisar ou fazer essa aditivação ou eu vou ter que trocar esse óleo para um óleo novo. Outra forma que a gente tem aqui é as formas diversas de medir a viscosidade do óleo, para saber se eu estou tendo alguma alteração da viscosidade. Aí eu posso usar o viscosímetro capilar. O Diego mostrou esses vídeos para vocês? Não. Tem um mais legal aqui. Deixa eu ver se é esse. Quero só mostrar o ensaio. A maioria, só para dar uma resumida para vocês, a maioria dos ensaios de viscosidade, eles vão pegar uma quantidade conhecida de óleo e vai passar esse óleo para um orifício conhecido. E vai medir o tempo que esse óleo vai demorar para passar, essa quantidade de óleo vai demorar para passar por esse orifício. Então, tá ouvindo o áudio? Tá baixinho. Tá bem baixo. Pior que é baixo mesmo. Vai dublando, Abraão. Peraí. Oi? Não, se você puder ir falando o que ele tá falando. Ah, beleza. Ele tá falando que ele vai pegar o fluido que ele vai testar, no caso o óleo, vai tampar o dispositivo com o dedo, vai encher do óleo, no caso. Ó, encheu até o limite do ensaio. Nivelou. Para eliminar qualquer erro. Vai pegar o becker. Removeu o dedo, ligou o cronômetro e vai contar o tempo que você vai ter para fazer com que esse fluido escoe para baixo. Na hora que o filete romper, você tem que desligar o cronômetro. Ó, rompeu. Aí ele apertou o cronômetro. O fluido dele levou 2 minutos e 9 segundos para escoar. Ele vai fazer a proporção do tempo que levou para escoar o fluido, todo o fluido até romper. Ele vai querer saber qual que é a viscosidade em Centopoising, que é aquele CP das tabelas. Aí usa essa fórmula aqui. Vou para essa questão na prova. Ele está falando que existe um viscosímetro que faz essas contas todas sozinhas, que faz tudo sozinho, que você não precisa fazer nada. Eu vou colocar esse vídeo lá no... É, isso aí que eu ia sugerir. Lá no Moodle, para vocês verem, vocês dão uma olhada. Mas é basicamente isso. A ideia principal aqui, vocês têm que lembrar quando vocês estão falando de análise de lubrificante, a ideia não é como vocês pegassem um lubrificante novo e fossem testar. Isso é comissionamento. Isso é você pegar o óleo que você está comprando e verificar se ele está com propriedade que estão te vendendo. A ideia de vocês usarem isso num óleo, um óleo que já foi usado, que aí que a gente fala que é a análise de lubrificante em trabalho, vamos colocar assim, para reduzir custo, é você verificar se o seu óleo usado ele está dentro das dimensões que ainda são consideradas boas, vamos colocar assim, se eles estão com a viscosidade dentro do limite, se ele está com a quantidade de água dentro do limite, se ele está com o número de acidez ou o número de oxidação
dentro do limite permitido, essas coisas, entendeu? Então, tipo assim, esse que eu tô mostrando aqui é um ensaio com óleo limpo. Mas esse ensaio ele pode ser feito com óleo relativamente sujo para ver se você pode ou não manter esse óleo dentro do seu sistema, trabalhando, entendeu? Entendi. Era basicamente isso hoje, gente. Vou colocar esses vídeos lá para vocês darem uma olhada. Eu tenho bastante vídeo, mas eu acho que os mais importantes é o de ponto de Fugô, o de viscosidade. Eu não tenho nenhum de acidez, mas é bem parecido com aquele sistema de medir o pH, vocês lembram? Usando suco de repolho? Hã? Não, você não vai usar o repolho na empresa. Você precisa saber, no caso, o número certo lá da acidez do seu óleo. Mas é bem parecida, a ideia é parecida. Você coloca o reagente e vê em que ponto que ele tá, vamos colocar assim. Tranquilo? Tem uma folhinha para isso, né? Tem. Tem aqueles de piscina também, né? O de piscina é específico para água. Você só consegue ver, no caso, a presença de cloro e a presença no caso do pH para água. Porque o reagente que está ali é para reagir com água. Mas na indústria você tem um monte de jeito de fazer isso sem precisar utilizar, no caso, aqueles da água mesmo. Você usa outros, igual a folhinha que o Gabriel falou. Você coloca a folha lá e vê a cor que ela ficou. Aí você tem uma escala que você coloca a folhinha assim e vê. Tá aqui esse número aqui. E tem umas modernas que até parece o número que você tá. O número de acidez lá, no caso da escala do pH lá. Entenderam, gente? Entendi. Deixa eu colocar aqui só para ficar bonito o slide. Aí, ó, falar assim, então é isso. Bons estudos aí para vocês. Ó, me segue lá no meu canal do YouTube. Eu tô com poucos seguidores. Eu tô precisando ganhar dinheiro. E era isso que eu tinha para falar com vocês. Deixa eu interromper a gravação aqui.